É bom revê-los. Passei aí um mês passado, não pude estar, mas é bom voltar. Eu que agradeço a oportunidade, porque se não é a oportunidade da gente estar junto num encontro assim, eu não sei o que eu ia estar fazendo, porque a vida demanda um monte de coisas, a gente sabe disso, e a vida profissional e a vida nessa terra, e, e às vezes não tem tempo. Agora sim. Ok? Você, sim, agora sim, voltou. Coincidiu de eu estar fazendo com vocês aí o último encontro, e eu planejei dar uma continuidade mais prática daquilo que a gente tem, da psicologia positiva, dos estudos da neurociência, para esse final, né? É, a gente não pode, como adventista do sétimo dia, e está chegando a hora do livro sair, o tal, mandaram para mim o modelo da capa sobre o decreto dominical e as fases do decreto dominical, já foi revisado, editorado, e nós agora só estamos definindo a editora. E essa semana eu tive a oportunidade de validar uma coisa, gente. Aqui eu sei que praticamente eu estou falando para 100% de adventistas. O assunto decreto dominical, não adianta a gente se iludir. Só o adventista tem a luz que nós temos, mais ninguém. É, a Bíblia claramente não fala do assunto. Busca-se os textos, introduz-se eles nas profecias, mas claramente não se fala do assunto. Nós, os adventistas, temos uma luz que ninguém tem. E no tempo do fim, o que que nós vamos fazer com essa luz? Hoje eu estava almoçando em São Paulo e aí um jovem falou: Rossard, saiu uma pesquisa agora que em mais 20 anos, do jeito que está, Ellen White será uma autora desconhecida na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não estou falando para você que é membro há 30, 40 anos, não. Eu estou falando da igreja atual. Da igreja atual. Mais 20 anos, como hoje está se tratando o espírito de profecia na igreja, não se saberá quem é Ellen White na igreja. Eu não sei se. Eu pedi até os dados dessa pesquisa para ele, para me encaminhar, mas não deixa de fazer muito sentido, não, porque o que que se prega hoje nas nossas igrejas? O que é que anda se preocupado em falar, né? Os temas hoje em nossos púlpitos são voltados para quê? Autoajuda? Meramente preocupação que vai passar, terminou mais um ano, e aí Cristo, e Deus está no. Ele tem as bênçãos, discursos para agradar a natureza caída, para nos deixar motivados. Queridos, eu e você não podemos ficar iludidos nessa terra. Ele vai voltar, e a volta dele é cheia de antecedentes cada vez mais complexos. Se eu e você quisermos que ele volte na mordomia, eu já falei isso para vocês em algum momento aí para trás. Qual a justificativa para quem morreu queimado na fogueira? Então, nós precisamos ter luz hoje, como adventistas, esse grupo que está aqui, que se reúne sempre com o objetivo de pedir, de interceder, de torcer pela melhoria das pessoas. Nós precisamos ter luz sobre a nossa responsabilidade com esse tempo do fim. Não é nem com pregar a mensagem, não. Porque você pregando ou não pregando, eu pregando ou não pregando, ele vai voltar e ponto final. O negócio é como que nós estamos nos preparando para isso. A grande verdade, eu tenho dito isso para os meus amigos pastores, aposentados, não aposentados, queridos, nós somos um povo que falamos e arrotamos que Jesus vai voltar, mas nós não vivemos querendo ver ele voltar.
Essa é a realidade do povo laodiceano do tempo do fim. E eu não estou aqui para falar, essa semana eu estou terminando o Testemunhos para a Igreja, volume 4. E aí tem um texto dela que ela diz que ela não está ali para agradar. Eu ia até trazer o texto para você, mas não, nós estamos terminando, senão fica parecendo que ela só dá pancada. Não. Mas ela escreveu preocupada com essa monotonia ou mornidão que o cristianismo estaria vivendo no tempo do fim, buscando bênçãos o tempo todo e não enxergando as bênçãos. Porque quando a gente começa só a buscar, a gente não enxerga o que tem. E como ela escreveu para você e para mim, os desafios, as dificuldades fortalecem a fé. Eu preciso ver o que eu estou fortalecendo nos meus momentos de crise. Porque se não for nesses momentos de crise a preparação, vai ser em que momento? Então, o desafio que eu e você, como adventista, temos é de buscar entender o que é ser adventista. Não é ser um povo bairrista. Não adianta eu e você achar que somos perfeitos, porque nem a profetisa isentou-nos do tempo do fim. Ela diz que a mensagem à Laodiceia é a mensagem para a igreja cristã no tempo do fim. Ela não isenta nenhuma denominação religiosa. Mas eu e você temos que entender que tivemos uma luz, que temos uma luz diferente para nos dar força nesse tempo do fim, para nos aproximar do Criador, e para que nós possamos, então, ser a bênção que ele queria que nós fôssemos na sociedade atual. É o que eu tenho falado aos meus irmãos nas igrejas onde prego aqui pela PAC. Que luz que você é na sociedade hoje se você está tomando Rivotril, se você está depressivo, se você não tem força emocional, se você não tem alegria. Que luz? Qual é a luz que você está sendo hoje? Que Cristo que você está levando para a sociedade que é ao teu redor? Se você é uma pessoa problemática, doente, egocêntrica. E olha, gente, está cada vez maior o número dos egocêntricos, dos egoístas. Então, eu vou compartilhar com vocês. Hoje nós vamos fazer de uma forma diferente. Eu separei, são só 10 telas, então vai dar tempo para a gente participar. Eu separei em duas partes. Eu vou compartilhar aqui. Preciso que você libere aí, Zina. Eu vou Sim, compartilhar as telas com vocês para a gente seguir uma linha científica, bíblica e espírito de profecia. deveria já estar. Ok, Ah, agora deu. ótimo. Ok, estão vendo aí, né? Então, o tema hoje é gratidão por 2024 e propósito para 2025. Tudo dentro da ciência, ok? O tema gratidão a gente já abordou, nós abordamos em 2023. Não foi nem esse ano, foi ano passado. E vocês sabem muito bem que a gente hoje na ciência, dentro da psicologia positiva, trabalhamos com as virtudes, né? Com as virtudes. Um desenvolvimento das virtudes, que seria o grande objetivo de toda pessoa em busca da felicidade nessa terra. E dentro das virtudes universais, isso eu já expliquei para vocês lá em 2022, nós temos as 6 virtudes universais e a sexta seria a transcendência, e dentro da transcendência a gente tem a gratidão. Gratidão. E aí vocês já viram isso, né? Os estudos hoje científicos da medicina mostram que a gratidão é fundamental para o bem-estar e a saúde mental ao longo da vida, da infância à velhice. As evidências acumuladas documentam a ampla gama de benefícios psicológicos, físicos e relacionais associados à gratidão. Isso é um estudo que foi publicado em 2001. Então, talvez esteja faltando um pouco mais disso dentro de nossa sociedade, do nosso meio, da nossa religiosidade, da nossa comunidade religiosa. O espírito da gratidão, né?
O apóstolo Paulo deixou claro como um remédio diário para você e para mim, em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, percebe? Um cristão renovado em santificação não lamenta, não chora. Aí eu estou, né, só parafraseando, mas não quer dizer que não sofre, não chora, mas ele não vive dando ênfase para o problema. Ele é grato a Deus por todas as circunstâncias, porque ele entende que se Deus permitiu a experiência na vida, é para contribuir para o céu. Alegrar-se sempre, orar continuamente, alegrar-se sempre. Ah, mas não é fácil nessa terra. Queridos, olha para o sacrifício na cruz, que você vai ver que nada do que eu e você passarmos aqui será igual o que ele passou por nós. Depois que eu li esse texto da irmã White, isso mudou muito na minha vida. Essa semana eu tive a oportunidade de ir numa missa de sétimo dia de uma amiga aqui que faleceu, uma senhora de 52 anos. Morreu porque escorregou na piscina, bateu a cabeça, caiu, desmaiou, estava sozinha, morreu afogada. Então, o marido, gente finíssima, um radialista aqui de Campinas, estava chocado, né? E eu disse a ele, amigo, vai depender de você como lidar com os desafios agora. Não adianta, não volta mais. Qual é a experiência agora que você que fica precisa aprender e aplicar na sua vida? É muito fácil falar de fora, dar conselho. Agora, na verdade, é você que define quanto tempo você vai corroer ou conviver com isso dentro de você, ou seguir a vida e ser grato a Deus por você ainda estar aqui, porque a parte dela acabou. E nós, como cristãos, precisamos ser um pouco mais racionais nessa vida. Vamos perder pessoas, vamos ter pessoas com sofrimento. Essa semana morreu uma amiga nossa cantora lá na igreja do Jaraguá, em Belo Horizonte, com câncer, um câncer de mama, também na sua fase da nossa idade, 50 e pouco. É o que temos nesse mundo após o pecado. Oramos, pedimos a Deus a intercessão, mas lembrando sempre que aqui nós teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, né? Então agora eu vou dar um tempo aqui para quê? Para que vocês se manifestem em relação à gratidão. Mas aí é aquela história, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre, não é o simples ato de você, agora eu sou obrigado a agradecer porque é final de ano e mesmo assim, não, não. Gratidão é força de caráter, ela não é por um momento, ela não é porque é o final do ano, ela não é porque... gratidão é uma atitude mental positiva que eu mantenho na minha vida em todos os momentos, independente do momento que eu estou passando. É isso que a psicologia positiva identificou como sendo fundamental para a felicidade nessa terra. Então, nesse momento agora, a Zina conduz com a gente aqueles que querem expressar uma relação, uma gratidão. E aí agora eu vou desafiar você. Agora que vem o desafio. Você só vai ter o direito de expressar gratidão agora diante do sofrimento, o que aprendeu pelo sofrimento. Porque chegar e dizer assim, não, eu sou grato porque eu cheguei mais um ano de vida, porque minha mesa está farta, porque... Não interessa. Aí é fácil. É fácil. Eu gostaria de ouvir agora quem tenha gratidão a Deus pelo que Ele permitiu você passar de desafio para desenvolver resiliência e aí sim você entender o que significa tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Ok, Zina? Isso aí, professor Rossard. Alguém pode abrir o microfone e falar? Como é Eu que posso. você... Quem? Roseli. Oi, Rosê. Fala, amiga. Todos sabem que esse ano foi um ano bem difícil, né? Perdi meu pai dia 17 de maio e a minha mãe dia 6 de junho. Em 21 dias eu perdi os dois. E realmente tive que
tivemos, né, eu, minha família, tivemos que exercer bastante resiliência, fé. E essa semana fui na casa de uma amiga, e aí conversando com ela, assim, ela é uma mãe aqui para mim, ela me considera como filha. E aí ela falou: "Como que tá, minha filha?" Aí eu falei assim: "Triste". Só que aí depois eu falei assim: "Não, eu não tô triste, eu tô feliz". Tô feliz porque eu tive uns pais maravilhosos, eu tô feliz porque Jesus vai voltar e logo, logo eu vou ver meus pais. Então, assim, eu fui levada a lamentar, só que aí eu falei assim: "Não, pra que que eu vou ficar reclamando que eu tô triste?" Triste, né, a gente fica porque perdeu os pais, ninguém vai ficar feliz porque perdeu os pais. Mas eu comecei a falar para ela: "Não, eu tô feliz porque Jesus vai voltar logo, esse mundo aqui tá quase no seu final, e eu tenho você como minha amiga, como minha mãe querida". Comecei, falar a palavra de bênçãos, né, e aquela tristeza de ter perdido os pais foi amenizada pela gratidão. Então, eu sempre quando me pego, né, com saudade deles, eu agradeço a Deus pelos pais que eu tive, e oro pelas pessoas, né, que também perderam seus entes queridos, para que eles também tenham essa esperança, né, porque essa vida aqui é passageira, tudo isso aqui é efêmero, é passageiro e logo, logo tudo vai acabar, né. Então eu louvo a Deus, louvo a meu Jesus, porque ele quando ele foi para o céu, ele falou assim: "Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo que vai estar com vocês e vai habitar em vocês". Então eu louvo a Deus e agradeço pelo Espírito Santo que tem confortado, que tem me abraçado e guiado a minha vida e a vida de todos nós. E é Amém. isso. Deus abençoe. Alguém mais Eu, gostaria? eu Isso. louvo a Deus e agradeço, engrandeço o nome dele, porque lutas a gente sempre tem. E essa fase que eu estou passando, meu esposo também sabe as fases que ele tem passado. Eu aprendi a agradecer. E quando eu caí, que eu machuquei o meu joelho, a única coisa que eu me lembrei foi o que o professor Rossato falou. Eu hoje aprendi isso há muito tempo, porque quando eu bato meu dedo, quando eu chuto minha canela, alguém me machuca, na hora eu penso, Jesus passou pior. E eu agradeço a Deus, porque no dia que eu caí, a dor foi tremenda. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui jogada, eu não sei se eu escorreguei, eu estava analisando, mas foi uma dor muito grande, porque o peso dos meus 60 quilos caiu num joelho muito fino. Gente, eu só lembrei de uma coisa. Meu Salvador na cruz. Na hora eu chorei e falei: Meu Salvador na cruz, com aquelas mãos espalmadas, aqueles pés. Ele passou pior do que eu. Eu sei que foi lá dentro que ele passou, foi o seu sentimento, mas eu só consigo ver pela dor. Gente, mas na hora, Deus me deu tanta força, tanta força. Eu, na porta da minha cozinha, um domingo, não tinha ninguém na rua. Eu comecei a cantar. Eu falei, Senhor, eu tenho que te louvar. Eu tenho que te louvar nessa dor, porque eu não tenho outra coisa que eu possa fazer. E ali, gente, no meio do choro, eu cantei, cantei, cantei. Eu cantei 10 minutos. Mas os 10 minutos que eu cantei serviu para que eu me levantasse. Amém. Deus me mostrou que o maior medo que eu tinha era ir parar no hospital público. E Deus me mostrou que Ele estaria comigo através dessa queda, e Ele esteve. Do dia que eu fui para o hospital, em uma semana, eu fiz minha operação. Então, Deus me mostrou que Ele está comigo em todo o tempo. E eu agradeço muito a Deus. Eu olho para minha perna, tá difícil, sei que vou fazer uma fisioterapia muito difícil, mas eu sei que Deus está comigo. E eu tenho aprendido a louvar e engrandecer o nome dEle, como o professor falou, e é verdade. Não importa o que aconteça comigo, eu tenho que aprender a louvar, não importa o que aconteça.
porque eu sei que isso alega o coração do meu Deus e destrói toda a alegria do inimigo e me vê chorando por uma dor. Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Foi difícil? Foi, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em especial hoje, para mim, por mim, é esse agradecimento que eu tenho a Deus. Eu tenho vários motivos de agradecer a Deus, de gratidão. Eu sou do Sul, nós tivemos agora no mês de maio essa enchente histórica e a gente agradece por tudo que a gente viu. A gente agradece os irmãos que estenderam a mão, mas o meu motivo maior que eu agradeço é pela minha família, por esse grupo maravilhoso e Amém. porque Deus ele deixou um instrumento nas nossas mãos que é a oração. Agora em janeiro vão completar 4 anos que o meu netinho faleceu, o único netinho, e eu vejo a fé da minha filha e do meu genro. A minha filha, ela tinha isso. O meu netinho ia completar 9 anos em fevereiro e ele acabou falecendo em janeiro. E em meio à dor, nós moramos na Serra e a minha filha estava no litoral. A Carol, assim, ó, tendo a plena certeza que o Espírito Santo estava com ela, que Deus estava com ela, que, para minha surpresa, quando eles trouxeram o corpo do meu netinho para o velório, ele estava usando um pijaminha. E aí eu perguntei para Carol, filha, por que tu não pegou uma roupinha melhor para ele, né? Aí eu vi a Carol assim, ó, falando na dor dela. Ela disse, mãe, nós acreditamos que a morte é um sono. E aí então a gente assim, ó, pela fé, a gente acredita em cada promessa que Cristo fez pra gente. E a gratidão é pela certeza que ele cumpre todas as suas promessas. O meu netinho foi sepultado com pijaminha, pela fé, convicção e razão nas promessas de Cristo. E assim, ó, eu louvo a Deus por isso, sabe? Eu louvo a Deus pelo Consolador, eu louvo a Deus pela certeza do Espírito Santo com a gente, eu louvo a Deus pela amizade, eu louvo a Deus por tantas coisas. E pela plena certeza que a gente está vendo que Jesus falta muito pouquinho para voltar. É esse o meu motivo de gratidão. Amém, querido. Amém. Testemunho lindo essa do pijama. Uhum. Sono. Nilda, por favor. Fiquei até emocionada. Sim, todos. Mexe com a gente, né? Sim. Então, eu fui diagnosticada com câncer no mês de julho. E para mim, assim, foi um baque para todas as pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu não parei para cuidar da minha saúde. Quem já morou aqui nos Estados Unidos sabe como funciona. A gente chega aqui, é trabalhar, 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 trabalhar. E Jesus falou assim, Nilda, agora é sua vez de parar. Mas naquele dia que eu recebi a notícia, eu em momento algum eu questionei a Deus. Naquele momento eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. Que a partir de agora o Senhor me direcione e me mostre o que eu devo fazer. E mesmo diante daquela angústia que eu estava, eu não contei para o meu esposo, nem para o meu filho, nem para meus amigos. E eu fui para a casa do Senhor no sábado. Cheguei angustiada lá na igreja. E quando eu entrei, o irmãozinho olhou para mim e falou assim, minha irmã, você pode ir lá para o púlpito fazer uma oração? E naquela hora veio na minha cabeça assim, como você vai orar? Você está com o coração despedaçado. Eu ouvi essa voz falando no meu ouvido. E eu falei, não, eu vou orar e eu vou agradecer a Deus que hoje eu estou aqui. E a partir daquele dia, nenhum dia eu me abati.
eu continuei indo para a igreja, participando dos louvores, fazendo tudo. Que quando eu avisei na igreja, pedi que os irmãos orassem, eles não acreditaram. Como assim? Você está doente e você está louvando a Deus, você está com as crianças, você está. A vida não parou. Eu falei: não vai parar. Eu só vou parar quando chegar o momento de eu ir para o hospital. E eu fui todos os dias agradecer a Deus por mais um dia, mais um dia e mais um dia. E hoje eu entendo. Eu já comecei, né? Eu vi a mão de Deus ali na minha cirurgia, foi tudo bem. Os médicos, nossa, tá tudo ocorrendo muito bem. Eu vejo assim cada detalhe a mão de Deus na minha vida. Então, eu comecei já o processo da quimio, ontem foi o primeiro dia. E a minha irmã, ela está comigo na igreja já há 18 anos ela está. Eu sou um pouquinho mais velha. Mas ela nunca aceitou o batismo. Ela nunca quis ler a Bíblia. Quantas vezes eu convidava ela para a gente estudar a palavra do Senhor, ela sempre dava aquele jeitinho de fugir. E ontem a gente foi para a químio. E eu falei: tá bom, Senhor, eu vou ficar lá das 7 às 4. E aí nós começamos a ler a Bíblia junto. E agora eu entendo que Deus falou: Nilda, você vai parar. Mas aonde você está parando, você vai falar do meu amor. Eu pude ontem ter a primeira oportunidade de estudar a Bíblia com a minha irmã, 18 anos. Ela frequenta a igreja, ama ouvir os louvores, mas nunca quis ter esse contato direto com Deus. E nas minhas orações, Senhor, que o Senhor fortaleça a minha irmã, que ela entenda, porque ela questionou as pessoas. Por que a minha irmã? Eu falei: todos nós passamos por provações. E é nesse momento que Deus quer ver realmente a nossa fé. Será que é muito fácil, como o nosso irmão acabou de falar? É muito fácil você agradecer a Deus, ir lá no púlpito louvar, quando está tudo bem. Agora eu quero ver na hora das aflições. E isso tem chamado muita atenção da minha irmã. Ela tem sentido a vontade de conhecer esse Deus que você louva mesmo diante dos problemas. Então eu já entendi qual é o propósito de Deus. Agora sim, nós duas temos tempo para estudarmos a palavra de Deus. Deus achou a melhor forma é essa. Então, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui para agradecer a Deus. Eu tenho certeza que antes de terminar todo esse meu procedimento, a minha irmã vai descer nas águas e vai se batizar para a honra e glória de Deus. Eu vou Amém. ser testemunha viva. Vou testemunhar para vocês. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Eu estou amando estar com vocês. Amém. 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 Amém, Nilda. Estamos em oração por Amém. você, Nilda, tá? Obrigada, Vamos agora orar pela sua irmã. com Tá? certeza. Amém. Sim. Mais alguém gostaria de expressar essa gratidão no meio da sua aflição? Eu gostaria. Sim, Eliseuda. Não fui eu que falei, mas eu vou Ah, falar. Eu também quero agradecer a Deus, né, pela vida da Sueli, né, que graças a Deus ela fez a cirurgia, graças a Deus ela tem se sentido bem. filha dela, isso. Minha filha, ela tem 15 anos que ela está lutando, né, com as dores dela e não conseguia descobrir, né, o que era. E depois que o médico descobriu que a medicação que ela tomava não fazia efeito, e até que ela fez a cirurgia, e graças a Deus agora a medicação está fazendo efeito, que ela está tomando, ele diminuiu a medicação. Então a gente vê, né, o agir de Deus, e cada dia ele agindo na nossa vida, na vida da família, e ouvindo aí as irmãs falando, né? Que a gente vê que, meu Deus, como Deus cuida da gente, como Deus nos protege e como a gente tem que ser grato a Deus todos os dias. Eu agradeço a Deus, agradeço pelo grupo, agradeço pela vida, agradeço por cada um de vocês que oram por nós. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe Amém. a cada um. Amém.
Tá, Zilda, querida, estamos juntos. Quem mais queria falar aqui? Acho que mais uma pessoa falou. É Regina. Oi, Regina, fala, querida. Então, não sei o que aconteceu com a minha câmera, que ela está virada do contrário. Bom, eu não sou adventista, então o pastor não está falando para uma pessoa, para um grupo 100% adventista. Sou batista de formação, mas eu encontrei entre os adventistas um acolhimento e uma ajuda incomensurável desde 2023, quando a minha relação com o meu ex-marido começou a trincar. Ele fazia anos que não tínhamos intimidade, supostamente por conta da diabetes, e ele começou a praticar gaslighting comigo. Eu nem sabia o que era gaslighting, né? Eu era invisível dentro de casa. E isso durante 2023 me fez ficar doente, hipertensa. E o cardiologista que eu procurei me mandou ir para o Cevisa. Lá eu fiquei internada, no total de 2023, uns 4 meses. E lá eu comecei a me aproximar do adventismo e saber o que era amor, né? Saber que um abraço de uma enfermeira, quando você não desce para comer, era maior do que os remédios que eu tomava, que uma oração era maior. E daí, esse meu ex-marido me convida para passar um Natal com ele, e o primeiro de ano em Urubici da Serra, um passeio que ele queria fazer há muito tempo. E eu achei que as minhas orações de reconciliação, Deus tinha ouvido. No dia 30 de dezembro, ele me mostrou, ele abriu o celular e me mostrou uma mensagem que dizia, para um amigo dele, que dizia que há 10 anos ele saía com prostituta e que a impotência dele não era devida à prostituição, à glicose, mas era devido ao câncer na próstata. Com ele achando que a gente ia se reconciliar. Eu chorei muito e voltei para casa. Passei o primeiro de ano sozinha. No primeiro dia útil de 2014, transformei a separação em divórcio. E aí eu pensei várias vezes em me matar. De verdade. A Helena, se está me ouvindo, ela sabe o quanto eu chorei na casa dela, com o pastor Richard, com eles me acolhendo, me abraçando, me chamando para almoçar, né? Uma classe lá na Unasp foi aberta de apoio para mim, porque eu falei para minha filha ficou com lúpus. Lúpus não é uma doença tranquila, então eu não posso dizer o que está acontecendo, só que eu e papai resolvemos nos separar. Eu não tenho família, não tenho irmã, irmão próximo. Eu estava literalmente só. E teve na Unasp, em junho, julho, uma escola sabatina, aonde o pastor falou da morte. E ele começou a falar e eu comecei a chorar. Eu falei, se eu estou sofrendo tanto,
com a doença da minha filha. Então, eu estou sofrendo tanto com a descoberta de um casamento de 43 anos, foi meu primeiro homem, era meu melhor amigo desde os 12 anos. Eu pensei, para que viver? Eu vou morrer, vou me matar. E saí. Saí, entrei na primeira sala que eu vi, encostei a cabeça na porta e comecei a chorar. Eu não via, não sabia que tinha gente lá dentro. Quando eu virei, o pastor já tinha parado de falar e falei, irmã, vamos conversar. O que a senhora veio? Por que a senhora chora? E daí foi uma transformação na minha vida enorme, uma virada. E eu descobri, estou descobrindo agora, que muitas coisas que eu achava que era meu ex-marido que fazia, era eu. Então, eu comecei a descobrir em mim a força que eu atribuía a ele. E em Deus. Eu me apego muito em Deus. E abriram um grupo de apoio lá no Engenheiro Coelho, me convidam para almoçar. Amanhã eu tenho confraternização no PG Adventista, quando a minha própria igreja não tem tanto apego à membresia. E então eu quero agradecer, porque quem perde alguém, quem perde o seu melhor amigo, quem vê a filha com uma doença onde ela não pode se estressar, porque o lúpus dela se estressa, ataca o cérebro, de ver uma pessoa sozinha descobrir que eu não estava só. Eu descobri que eu tinha amigos adventistas, apoio adventista, e eu não sou ainda adventista, mas, acima de tudo, eu descobri a força que Deus me deu em todas as situações que eu pensava em fazer alguma coisa, algo acontecia e me pedia. Todas as batalhas que eu tive, que falei, agora chega, aparecia algo surpreendente de bom para mim. Então, eu quero agradecer o fato de estar viva. Viva em Cristo, viva em Jesus, sabendo que a minha filha está bem cuidada, porque a doença dela uniu ainda mais o marido com ela. O lúpus dela remiu, não está ativo, e eu estou aprendendo que eu não preciso de um marido que me traiu tanto e que foi tão cruel comigo, que eu sou forte o suficiente, porque eu tenho Deus, Jesus no coração, e é isso. Agora, a dor que uma pessoa que perde amigo, vê a filha com uma doença grave, perde o namorado, perde o marido, é duro. Mas agora eu vejo que eu não sou só, que eu tenho vocês e tenho Deus. Amém, Regina, amém. Que bom que você. Só queria falar uma coisa para a Oi, Regina. pastor. Olá, pastor. Regina, O pastor César tem estado com a Regina há um tempo. Regina, continue contando conosco. Continuo orando por você e estamos às ordens e à disposição para apoiá-la. E continuar orando e confiando no Senhor. Conte conosco, Regina. Conte com esse grupo, Regina. Também estamos em oração por ti. Obrigada, pastor. O senhor vai me fazer chorar. Obrigada para você, para Helena, que pegaram o impacto, né? Vocês pegaram a onda do tsunami.
Muito obrigada. Ivete, você pediu? Nada, amém. Pode Oi, falar, Ivete. oi, Gina, tá me ouvindo? Sim, estamos. Pode falar. Eu gostaria de agradecer a Deus porque foi um ano assim de muitos desafios para mim. Eu tive muito problema com amizade. A gente nunca é traído por um inimigo, a gente é sempre traído por um amigo, né? E, e eu tive alguns problemas com amizade, mas isso me fortaleceu, porque a gente aprende a não criar expectativa com outra pessoa, né? Independente de ser cristão ou não. E eu vi o quanto eu sou forte, o quanto eu amadureci com isso, porque algo que a gente não tem coragem de fazer com outra pessoa, você imagina que pelo menos ali, né, no meio do trabalho, da equipe, a Zina sabe que eu trabalho na área da saúde como naturopata, e a gente entende que é uma missão, onde igreja, Bíblia, religião é muro e barreira, a saúde é ponte. Então, a gente já sabe que a sobra é muito atacada, mas muito atacada mesmo. O inimigo não quer que a gente leve os remédios naturais, né, para budistas, islamistas, espíritas, enfim. Então, ele usa pessoas, usa muitas pessoas nessa área. Então, eu agradeço a Deus, porque foi um ano assim que eu amadureci tanto, até não só de traição, mas como críticas. Parece que eu não consigo mais me encaixar no contexto nem familiar por causa do estilo de vida, entendeu? Mas eu não fico triste com eles, não me aborreço mais, porque eu falo, cada um no seu tempo. Jesus foi criticado, Jesus foi perseguido, foi traído. Quem sou eu para não querer, né? E eu vi o quanto eu sou forte, isso me deixou feliz, eu fiquei mais corajosa, sabe? Já me sinto corajosa, me sinto forte, corajosa e sei que eu estou no caminho certo de continuar com essa obra. Ok, amém. Muito bem. Professor Bassage. Eu espero que nesse grupo que tem acompanhado a gente, nesses encontros, esses 2 anos, vocês já tenham conseguido compreender que força de caráter está associado diretamente aos frutos do Espírito Santo. Não, a profetisa deixa muito claro: lamentador, reclamador, lamuriador não vai entrar no céu. São textos pesados que ela escreveu e que a gente não vê sendo mostrado na igreja para a gente. Por quê? Porque às vezes o pregador está preocupado em não assustar, né, e não ter uma contrariedade, ou não criar uma contrariedade. Mas a realidade é que nós precisamos ouvir essas coisas. Então, o que preciso dessa primeira parte aqui, quando eu pego o caso da Nilda, né, ela hoje é capaz de enxergar a necessidade de um desafio para ela ver que ela estava longe daquilo que Deus precisava que ela fizesse. A Regina está passando por uma experiência pessoal que está abrindo os olhos dela para outra coisa. E aí o que a gente aprende com a profetisa? Deus permite as experiências em nossa vida para que a nossa fé se fortaleça. É o que ela diz. E ela ainda deixa claro: para alguns, os desafios vão ter que ser em dobro, porque são teimosos. Então, entenda, Deus não queria que eu e você enxergássemos fora da caixa através de dor e sofrimento. Mas, por nossa teimosia e egocentrismo, ele permite. Não é ele que manda, ele permite. Porque os sofrimentos que nós passamos são fruto de experiências nossas, de buscas, de desafios, né? Cada um aqui que apresentou vai analisar friamente. Se pudesse voltar atrás, talvez não confiasse mais tanto como confia, não botasse tanta esperança, expectativa em outra pessoa, não perdesse de vista o seu foco no céu. Se tivéssemos talvez mais focados em mostrar Jesus para o próximo, muitos dos nossos problemas estariam acabados, porque a vida teria outro sentido. E é essa a continuidade que eu quero dar para a gente encerrar. Gratidão
é força de caráter e ela não pode existir apenas no final do ano. Lembre-se disso. Quando você for fazer lá o culto do final do ano com a sua família, lembra que você tem que reforçar que isso é uma força de caráter na vida do cristão. Lembre-se desse texto do apóstolo Paulo que eu mostrei a vocês. Nós, como cristãos, precisamos ter isso em mente. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. Não importa se a mesa vai estar cheia, farta no Natal, ou no final do ano, ou não. Mas a gente precisa aprender o que Deus quer que aprendamos com o momento que vivemos, ok? E aí eu entro na segunda parte. Ser grato, então, passa a ser uma mentalidade de um cristão transformado. Acabou, não importa o que virá amanhã. Eu sei que eu confio em Cristo e o que Ele precisar que eu passe para que a minha fé se fortaleça, é isso que eu quero. Ponto. Aí eu entro relembrando a vocês. Nós vimos isso aqui lá em 2022. Pela ciência da psicologia positiva hoje, a felicidade passa por um estilo de vida. Esse estilo de vida é esse acróstico de 5 palavras americanas, 5 frases americanas, palavras, aonde o P é emoções positivas, o E é engajamento, o R é relationship, relacionamentos positivos, o M é sentido, meaning, e o A é de accomplishment, realizações. Ponto. Eu vou tocar com vocês aqui numa coisa. Eu não sei como é que está a vida de vocês. O meu grande desejo hoje, quando eu vou falar aos meus irmãos, eu tenho sentido uma angústia muito grande quando eu falo às minhas igrejas. Porque eu apresento os textos da profetisa dizendo que a religião verdadeira traz paz, harmonia, equilíbrio, alegria. E aí eu pergunto à minha igreja, como é que está aquilo ali? Se todos encontraram essa religião. E, na verdade, o problema não está na religião. O problema está em nós. Porque aonde eu passo, a gente encontra as pessoas todas... É normal, né, gente? Eu não estou aqui criticando tomar o Rivotril. Não, é o porquê chegou a esse ponto. Essa é a minha preocupação. Se a minha fé se fortalece, se eu tenho a esperança na minha mente o tempo inteiro, se eu sou grato, o que está me levando a depender de drogas para poder viver? Até onde a minha mente está comandando a minha vida? Aliás, hoje, é isso que nós estamos estudando em neurociência, né? Olha a pergunta. É você que manda na sua mente ou a sua mente que manda em você? Eu vou perguntar de novo para você. É você que manda na sua mente ou é a sua mente que manda em você? É para você refletir sobre isso. Isso é muito sério. Dependendo do que você colocou na sua mente, no seu neurônio, nas suas memórias, na sua ansiedade, é isso que está consumindo você e te matando. E aí você precisa se libertar. Peraí, não, minha querida. Você está aqui dentro, mas eu é que mando em você. É uma luta interior do apóstolo Paulo na Bíblia, como nós vimos. Aquilo que eu quero ser, certo? E aquilo que eu gostaria de ser. Mas dentro de mim tem algo que eu preciso descobrir. Né? Então, a psicologia clínica trabalha bastante com as terapias e tal. É muito importante entender isso, regressão, identificar passado, identificar traumas. E não é o assunto aqui, nem eu caibo nesse assunto, porque isso é para psicólogo clínico e eu não sou psicólogo clínico. Mas eu hoje ando muito preocupado. Como é que eu e você estamos desenvolvendo resiliência? Porque é muito bonita essa palavra no tempo do fim. Hoje, os profissionais precisam ser resilientes. O que é ser resiliente? É uma palavra que vem lá da física quântica, né? Do elemento químico que é capaz de passar pelo fogo e voltar e não perder suas propriedades naturais. Tá bom, quem aqui está disposto a passar pelo fogo? Essa é a pergunta. Né? Se o pastor resolver fazer um sermão no próximo sábado, só sobre sofrimento, a igreja vai estar cheia ou vazia? Você precisa aprender a sofrer. O tema do próximo sábado, eu quero você aqui. Você precisa aprender a sofrer. Vai encher? Então, é muito bonito da boca para fora a resiliência, mas e aí? Isso é um assunto que só quem passa pelo fogo
como está passando a Nilda, como está passando a Regina, como passaram vocês, como cada um tem sua experiência, que consegue entender como é lidar com os desafios. E isso é muito importante para a gente. E aí eu entro, então, nesse processo do que será 2025. Porque a gente chega nessa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vejam bem, para ter felicidade nessa terra, é preciso ter um sentido, que é a letra M. São 5 pilares. Você pode até estar engajado em alguma coisa, mas se não fizer sentido para você, não te trará realização nem satisfação. E aí, então, dentro das emoções positivas, para atingir felicidade, eu preciso de propósito, objetivo, sentido e ter equilíbrio nas minhas emoções. A gente fez uma sobre emoções positivas aqui, que é um assunto que muitas pessoas passam a vida inteira sem entender, né? Mas só para relembrar, emoções são impulsos externos que lhes dão estímulos. Esses estímulos podem gerar raiva, ódio, alegria, tristeza. E aí, a partir desse sentimento, pode gerar coisas piores. Se você continua alimentando o ódio, o rancor, a raiva vai virar ódio. E o que hoje nós temos claramente provados, que é aquilo que a profetisa falou lá antes de morrer, 9/10 das doenças têm origem na mente. Câncer, muitas das vezes, tem origem em situações emocionais depressivas. Situações em que a pessoa fica alimentando o ódio, a tristeza, não perdoa, o rancor. E aí o organismo mesmo é que absorve e vem o impacto de uma doença e até de um câncer. Tá? Então, hoje, o que eu quero deixar agora para o final do nosso encontro? 2025. Qual é o seu propósito? Você vai só trabalhar? Vai ser mais um ano que você vai juntar dinheiro, ou vai tentar pagar as contas, ou vai emagrecer, o que é? Ou você vai querer ver Jesus voltar? Ou você vai passar a atender o que nós temos em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro as coisas do alto, para que então todas as outras dessa terra te sejam acrescentadas. Qual é o seu propósito para 2025? Uma vida sem propósito é uma vida que o tempo vai passar de todo jeito e a vida não tem um banco de horas. O que você está fazendo com as horas que Deus tem te dado? Você está terminando 2024. A gente não vai mais se ver no grupo. O que você construiu em 2024 em relação ao céu? E, queridos, nós estamos cada vez mais perto desse dia, da volta dele. Então, eu não vou colocar aqui o que você construiu materialmente, porque não vai valer de nada. Ele não quer nem saber o que você construiu materialmente. Em relação ao céu, o que você tem feito com seu banco de horas ou com a graça que Deus tem te dado, que é o tempo para você se transformar dentro das escolhas que você tem para fazer. O professor Yuval Noah, ele diz que quando buscamos o sentido da vida, queremos uma narrativa que explique qual o meu papel particular no drama cósmico. Esse papel faz com que eu me torne parte de algo maior e dá significado às minhas experiências e escolhas. Olha que interessante, né? Aqui é uma linguagem científica, né? Filosófica, mas eu e você sabemos que o sentido da vida nessa terra é o quê? A vida eterna. Ser instrumento nas mãos de Deus, ser transformado para poder ser instrumento, para poder ser uma bênção na vida daquelas pessoas que precisam, como a Regina, que passou pelo serviço e encontrou pessoas que lhe dão apoio. Nesta terra, no final, é isso que vai precisar. E nós hoje podemos entender melhor quando quando Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Essa palavra é muito mais ampla do que a gente imagina. Apacenta. Não é apedreja, não é acusa, é apacenta. Leva esperança, leva a paz que você encontrou em mim, né? E vocês se lembram, não, aqui é o Dr. Viktor Frankl, né, falecido em 97. Esse homem, ele se tornou uma referência sobre resiliência e sobrevivência,
porque ele é o homem que sobreviveu a 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial e quando saiu, ele criou a logoterapia, né? A logoterapia é usada para tratar aqueles que estão com processo de suicídio, né? E aí, o que ele apresentou para todo mundo, no que ele descobriu no campo de concentração, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Esse é o grande desafio para você e para mim. E aí, eu quero deixar aqui uma motivação para você. Uma motivação. 2025. Eu e você deveríamos levantar todo dia de manhã e lembrar desse texto. Porque esse texto, em 1 Pedro 2,9, é o texto que deve motivar você e eu a continuarmos vivendo nessa terra. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez esteja faltando para mim e para você hoje, em relação ao céu, esse propósito, anunciar as virtudes de Jesus. Porque se eu coloco em minha mente que eu quero ser como Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar comigo e vai me ajudar lembrando, ei, isso aí não é o que Jesus faria. Ei, não é assim que Jesus reagiria. Ei, cadê a sua compaixão? Ei, cadê sua gratidão? Cadê a sua mansidão? Então, eu e você para 2025 precisamos colocar propósitos em relação à vida eterna. Parar com propósitos terrenos. Os propósitos terrenos são frutos daquilo que fazemos do nosso melhor. E as consequências, Deus abençoa. Agora, a vida eterna é uma questão de escolha. E tem faltado isso para mim e para você. Então, que 2025, esse versículo de 1 Pedro 2,9 se torne a nossa meta. Eu quero desenvolver as virtudes de Cristo no meu dia. E aí, queridos, não importa se vai ser com meu filho, se vai ser com minha nora, com meu neto, com a minha sogra, com meu sogro, com a minha mãe ou com meu pai. Veja, eu não estou falando de pregar mensagem lá para fora, não. Eu estou alertando vocês que eu preciso desenvolver as virtudes de Cristo dentro de casa. Porque não vai adiantar nada eu pregar Cristo lá fora e esquecer da minha casa. Então, o desafio que eu e você temos é pegar a nossa cruz, que é o nosso ego, esvaziar-nos e desenvolver o que Cristo quer que nós desenvolvamos. E aí, o último texto é esse. A vida em Cristo é uma vida de descanso, desassossego, descontentamento e mal-estar revelam a ausência do Salvador. Vou repetir. Desassossego, descontentamento, mal-estar revelam a ausência de Cristo, do Salvador. Se Jesus for introduzido na vida, essa vida encher-se-á de obras boas e nobres para o Mestre. Esquecer-vos-eis de cuidar em servir ao próprio eu, e vivereis cada vez mais perto do querido Salvador. Vosso caráter tornar-se-á semelhante ao de Cristo, e todos quantos vos rodeiam conhecerão que estivestes com Jesus e dele aprendestes. Amém? Essa deve ser a nossa experiência diária. As pessoas virem em nós as virtudes do Mestre. E para isso, significa que nós encontramos Jesus pessoalmente. Aí eu vou mostrar aqui para vocês a capa do livro, em primeira mão, não saiu isso ainda. Está aí o decreto, essa é a capa. O decreto dominical e suas fases, manual para sobreviver no tempo do fim. Vocês estão vendo em primeira mão, esse livro, se Deus permitir, ele vai estar pronto, vai estar sendo disponibilizado em fevereiro ou março, porque a gente está numa situação de editora, e é um livro para adventista. E claro, a Regina, que
já entendeu um pouco o que é ser adventista, também não tem problema. Por que eu digo isso? Porque decreto dominical é fruto do espírito de profecia. Não adianta a gente se iludir, tá? Não adianta. Nós temos uma luz que ninguém tem. Ninguém. E nós, infelizmente, não demos valor para isso. Então, hoje nós ainda temos tempo, a porta da graça ainda está aberta. Nós não precisamos sofrer por antecedência. Nós não precisamos temer o tempo do fim. Olha que coisa bacana. É isso que a profetisa traz para mim e para você. Nós não precisamos temer o tempo do fim, porque o Espírito Santo estará instruindo individualmente. Preste atenção nisso. Individualmente. A busca é pessoal. Então não se iludam de buscar em coletividade, não. Não vai haver isso. Ela deixa claro, na hora de fugir, o Espírito Santo vai instruir individualmente. Ok? E esse individualmente cabe a cada um de nós buscarmos essa relação com ele. Não adianta a gente se iludir. Ela diz que cada um de nós vai falar do Cristo que conhece. Olha que interessante. É como se fosse um amigo que você põe a mão no fogo. Você conhece. Então aqui, cada um de nós tem uma experiência com Cristo e vai poder falar desse Cristo fruto da sua experiência. Certo? A minha esperança que fica para nós aqui, para 2025, é essa, de que nós sejamos cada vez mais racionais no querer vida eterna. E não ficarmos iludidos com essa terra. Porque o tempo do fim, a profetisa diz claramente, será o pior de todos os tempos da história da terra. Poxa vida. Ué, por que ela colocou isso? Porque nós estaríamos vivendo uma pressão psicológica, mental, liberal, como nunca ocorreu na história da Terra. E a pressão vai ser na nossa cabeça. O processo de escolha é individual. Por isso que eu faço esse convite a você hoje. Que a sua escolha hoje seja de desenvolver as virtudes de Cristo em 2025. E aí você vai perceber que essas virtudes passam por gratidão, justiça, mansidão, Nós já falamos disso aqui, né? Foi esse ano que nós falamos sobre o temperamento do céu. Lute com o seu temperamento terreno. Se não houver nascimento para um temperamento manso, não vamos entrar no céu. Precisamos aprender a apanhar e dar a outra face. Precisamos aprender a eliminar a irritabilidade da nossa vida. Essa é a grande verdade. Enquanto a irritabilidade continuar tomando conta da nossa vida, nós seremos tóxicos no ambiente em que vivemos. E quem mais sofre? As pessoas que estão ao nosso lado. Essa que é a grande verdade. Porque eles acabam suportando, né? Aguentando, sofrendo e vendo que a decisão é pessoal, é sua. Ninguém vai te mudar se você não quiser isso. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que esse propósito seja uma coisa pessoal. Eu trago para você uma proposta. Qual é o seu propósito? Que 2025 você não entre como mais um ano. Qual é o seu propósito? Coloque isso na tua mente, ajude o Espírito Santo. Lembram-se, eu já disse aqui, a profetisa diz que nós precisamos cooperar com o Espírito Santo. Ele não pode tudo. Ele é Deus, ele é capaz de tudo, mas ele não pode tudo pelo respeito ao livre-arbítrio. Não esqueçam disso. Eu outro dia fiz uma palestra aqui na igreja de Cosmópolis. No final, quando o irmão veio à frente para apresentar o que o grupo tinha achado, ele falou, pastor, eu estou saindo daqui hoje muito preocupado. É o pastor? Porque eu descobri que o Espírito Santo não pode fazer tudo por mim. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E falou isso muito preocupado. E, queridos, eu vou ser honesto para vocês, tem muita gente usando da artimanha lá do Éden, satânica. Porque quando você vira e diz assim, eu vou para o céu se Deus quiser. Espera aí, você está jogando a responsabilidade para Deus. Se você não for, a culpa é dele. E onde é que está na Bíblia que ele não te quer lá em cima?
Eu já falei isso alguma vez aqui. Então, quando eu fico tirando de mim a responsabilidade, eu continuo usando a artimanha da serpente. Adão e Eva, a culpa é dela, da mulher que tu me destes, a serpente. E, não, se eu só vou para o céu se Deus quiser, se Deus não quiser, eu não vou. Ué, você não quer ir? Eu espero que seja o seu desejo. 2025, a vida eterna está no céu. E lembrando sempre que é aqui embaixo que nós estamos construindo o espírito terreno, o espírito celestial em nossa mente e em nossa vida. Que Deus, o Espírito Santo, possa ter mais oportunidade na mente de vocês, para que vocês possam ser luz àqueles que te cercam. Amém? Amém, amém. Muito obrigada, professor Rossard, por esse tempo todo aí, esses 2 anos, nos trazer as forças de caráter, né, as quais sustentam as virtudes que nos levam ao céu. E dessas virtudes, para mim, olha, a humildade e mansidão. As duas, né, que Cristo sempre revelou, e que Deus nos ajude a cada dia conquistarmos, né, essa mansidão, sermos mansos aos que estão ao nosso redor. É maravilhoso isso, não é? Então, muito obrigada, professor Rossard. Foi uma bênção para nós. Que Deus abençoe ricamente aí os seus planos, esse livro. Como é que é esse livro? Como é que vamos ter acesso a ele? Vai. A gente está trabalhando para que todo mundo tenha acesso. Não é um livro para ganhar dinheiro, nem é justo, porque é um livro do Espírito de Profecia. Só que é uma inspiração divina. Dentro do Espírito de Profecia, Deus me inspirou a ajustar os textos escritos pela irmã White para as etapas do tempo do fim. Então, Sim. a profecia, a inspiração já existiu, o escrito já aconteceu. O que acontece é que nunca, em momento algum, houve uma produção dentro da Igreja Adventista dessa forma, em fases. Porque uma das fases nós estamos vivendo, e a primeira fase nós viveremos em breve. E aí, nessa primeira fase, vai haver muito erro do próprio povo adventista e do joio também, que vai querer fazer escândalo. E aí, irmão White alerta, não antecipe a perseguição, tá? Então, o livro ele traz muito claro, fica muito claro. Bem E aí, didático. o que é que eu aprendi com a leitura do Espírito de Profecia? E me desculpe alguns radicais, a leitura do Espírito de Profecia é como ler a Bíblia. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A irmã White escreveu 100.000 páginas, e a maioria destas páginas são cartas para pessoas. E dentro das cartas para as pessoas, ela escrevia alguma coisa específica. Então, na carta para a irmã Regina, ela falava sobre o céu, característica do céu, detalhes sobre o céu, ali na carta para a irmã Regina. Então, quando a gente começa a ler as mensagens do Espírito de Profecia, como eu tenho lido hoje, eu estou no Testemunhos, volume 4, você começa a descobrir as pérolas. E é assim que surgiu esse livro, O Decreto e as Suas Fases, porque eu criei só o título, Tempo do Fim, e fui juntando tudo quanto é texto que eu ia lendo. Então, tem em torno de 17 livros da irmã White citados dentro desse livro do Decreto Dominical. Não é e ajustado dentro das fases que nós iremos viver, queridos. É interessante. Quantas páginas, professor? Talvez dê umas 80 páginas, 80, 90 no máximo, entendeu? É um livro. E mesmo porque não tem muito o que inventar. O interessante é que quando você começa a ler e ver os ajustes, você fala: caramba, é verdade. Porque ela viveu no tempo dela, nós sabemos, né, que teve teve um início de decreto dominical na época dela. Só que aquele não era o decreto ainda do tempo do fim. E aí ela dá conselhos para aquele período do decreto que é para nós hoje. É para nós hoje. Então ela deixa claro para você e para mim que é o seguinte: quando sair o assunto, não é para debater enquanto não for começar o processo da contrariedade. Então, ela diz até assim: guarde o domingo, descanse no domingo para pregar o sábado. Então, esse livro ele vai trazer essa luz. E o bacana,
O último capítulo eu dei o título de Momentos Mágicos. Porque o grande medo dos meus irmãos, né? Ah, não, que Deus me leve antes, que Deus me leve antes, eu não quero passar por isso. Ah, eu vou me trancar. Primeiro, isso não é força de caráter do céu. Covardia não entra no céu. É muito sério isso. Em algum momento esse ano a gente vai falar sobre uma das forças de caráter, que é coragem. Cristo era corajoso. E eu e você precisamos entender que se nós não desenvolvermos coragem, como é que nós vamos defender o céu? Como é que nós vamos defender o sábado? Porque nós não vamos defender a igreja adventista. Nós vamos defender a mensagem. Se não houver coragem, o que vai acontecer? A gente vai se omitir. Se omitir. Não, nós vamos ficar quietos. Ah, não é comigo. E isso é covardia. E covarde não entra no céu. É muito sério isso, queridos. É muito sério. Então, vai sair quando? Em fevereiro ou março, Não, professor? deve sair em março, a gente porque tá tudo pronto. Só está faltando agora, a produção vai ser na China. E tá. E o que está faltando é só o ISBN dele com a editora, que a gente está discutindo aqui agora. Mas a ideia realmente é soltar em 25, porque eu acho que vai estar muito mais perto do que todos nós podemos Imagino. imaginar. A ideia é para aqueles que querem se preparar realmente, sem sensacionalismo, sem terrorismo, nada disso. Mas porque nos avise, né, como ter Não, acesso. fique tranquila, de repente a gente faz uma avant-première no grupo, quando for Isso. lá, né? Vamos Com aí. certeza, pode ter certeza, Então. porque é para os meus irmãos, e aí é o que eu digo, é para os adventistas, porque só está dentro do Espírito de Profecia. E vai ser uma batalha. Vai ser uma batalha. Amém. Não adianta ficar tentando provar, porque a Bíblia não fala de decreto dominical. É um esclarecimento, foi um esclarecimento ali, Rossade. Né? A gente interpreta, a gente entende, a gente, pelo Apocalipse, mas é fruto do livro Grande Conflito. Essa é que é a grande verdade. E vocês sabem muito bem que o livro Grande Conflito está entre os 10 livros mais lidos, mais vendidos da humanidade. E a Igreja Adventista não sabia disso. O livro Grande Conflito está entre os 10 livros mais vendidos na humanidade. Pesquisa desenvolvida por uma consultoria independente. Quando a igreja foi saber disso, foi um baque. Olha que coisa doida. Então, nós temos a bênção, temos a oportunidade, o tempo ainda está a nosso favor, que nós possamos crescer na fé nesses tempos final aí, ok? Amém. Pode orar, por favor, professor, para terminarmos a sessão hoje. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, querido Deus, Criador, Pai de Abraão, Isaac, Jacó. Nós somos muito gratos, Deus, porque a gente sabe que o Senhor é real, que o Senhor existe. Nós sabemos que não estamos aqui nesse mundo à revelia. Tu vieste, morreste por nós e está nos esperando, Pai. Isso é muito bom, porque podemos contar contigo nos momentos difíceis, nas aflições, nos desafios. Sabemos que temos uma mão a quem segurar e buscar. Obrigado, Pai. Estamos encerrando o ano com esse grupo que o Senhor conhece, um grupo preocupado em orar, em pedir a tua intercessão. Não importa, Pai, quantas intercessões o Senhor fez a pedido desse grupo. O importante é que nós fortalecemos a cada encontro a fé e a certeza de que tu nos ouves e que fará sempre o melhor pelos seus filhos. Amém. Estamos encerrando mais um ano, gratos por tudo, gratos pelo sacrifício da cruz e queremos renovar o voto de querer estar contigo no céu quando Jesus voltar. Amém. Seja um 2025 de crescimento, Deus, das naturezas espirituais em nossa vida, da natureza de Cristo em nossa vida, que o nosso comportamento possa espelhar o nosso Mestre ao qual nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.